Olá, o Distrito Federal pode ser pioneiro no país na liberação do canabidiol para o tratamento contra crises convulsivas. O canabidiol é um dos principais compostos químicos da folha da cannabis sativa e há uma polêmica em todo o país em torno disso. A Anvisa acaba de autorizar o uso no país, mas não temos uma lei específica ainda. E você sabia que o DF também é um dos líderes nos registros de pedofilia? Pois bem, este é o nosso novo cenário da Web TV e estes são os principais assuntos de hoje. O nosso convidado é o deputado distrital Rodrigo Delmasso, presidente do PTN aqui no Distrito Federal. Olá, deputado, obrigado pela sua presença. Olá, Leandro, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, viu? Muito bem. Deputado, o senhor é autor da lei aqui no Distrito Federal que tramita na Câmara Legislativa da liberação do uso do canabidiol aqui no Brasil. A Anvisa acaba de liberar a substância. Agora, há uma polêmica muito grande porque o canabidiol, como sabemos, é um dos principais compostos químicos da folha da cannabis, que é usada também para a maconha. Tá? Então, há uma confusão em torno dessa informação. Como a gente pode elucidar isso para o telespectador? Justamente, na realidade, o canabidiol ele é um composto químico que faz parte da folha da cannabis, só que quando ele é para se fazer o canabidiol, um medicamento, há uma separação. Há uma separação desse composto com o THC. O THC é o composto químico que causa a dependência, já o canabidiol não. O único efeito colateral do canabidiol, que quando ele é utilizado, é que ele provoca muito sono nas pessoas, né? Que é um dos efeitos colaterais e que ajuda até mesmo o tratamento da pessoa com epilepsia, epilepsia refratária, principalmente nesse tempo. O que acontece? Com a liberação da Anvisa, com a reclassificação na realidade, né, porque o canabidiol ele era proibido de ser comercializado no Brasil, até mesmo ser importado, e aí a Anvisa reclassificou, tirou de substância proibida para substância de uso controlado. Com isso, mas ainda não está autorizada a fabricação no país. Então, o que acontece? As famílias podem dar entrada na Anvisa pedindo autorização para fazer a importação. Só que essa importação ela é muito cara. Eu tenho uma filha que ela tem epilepsia refratária de difícil controle e o médico dela receitou o canabidiol. Nós demos entrada e estou falando isso como um testemunho, né? Porque até para que as pessoas possam entender. Quando nós fizemos a importação, cada seringa, porque o canabidiol ele se vende em seringa, para aqui o comprador brasileiro, com todas as taxas de importação, impostos, R$900. Aí você para pensar. Minha filha, por exemplo, o médico receitou lá 8 seringas. Tem pessoas que o médico receita 22. Então, se cada seringa custa R$900, aí eu imagino uma família de baixa renda, que tem um filho com epilepsia refratária de difícil controle, que o médico agora vai poder receitar, porque houve uma liberação do Conselho Federal de Medicina. Será que essa família vai ter condições de comprar esse remédio? O senhor tem ideia de quantas pessoas hoje no Brasil precisam do uso dessa substância? Olha, no Brasil, em torno de 2 a 3% da população. Aqui no Distrito Federal, existem 40 mil pacientes que têm a epilepsia. Desses 40 mil, entre 5 a 10%, ou seja, entre 3 a 4 mil pessoas, certo, podem ser receitadas o canabidiol. Desses 3 a 4 mil, 70% são de baixa renda. O senhor está falando também, além do DF, nós estamos falando praticamente aí de quase 6 milhões de pacientes em todo o Brasil. Em todo o Brasil, justamente. Então você imagina, aí vamos voltar, porque essa lei que nós fizemos aqui no Distrito Federal, ela coloca o canabidiol na lista de medicamentos a serem fornecidos pela rede pública, para justamente essa população de baixa renda, para que o Estado banque essa importação, tá certo? Para que seja entregue para o paciente. Então, nós fizemos isso, vamos inclusive fazer uma audiência pública para debater esse tema sobre a realidade da pessoa com epilepsia aqui no Distrito Federal e assim, nós esperamos a sensibilidade da Câmara em aprovar esse projeto de lei, né, que vai colocar o canabidiol na lista de medicamentos aqui do Distrito Federal a ser financiados pelo Estado, desde que atenda os princípios estabelecidos pela Anvisa. Agora, o seu projeto de lei está tramitando, se eu não me engano, neste momento na Comissão de Educação. De Educação, Saúde e Cultura da Câmara. Tá. Como os seus pares estão recebendo essa lei, esse projeto e como o Estado pode recebê-lo? Ou seja, será que o Estado, o território do DF hoje, com um governo
com tanto rombo aí, com tanto déficit, ele vai ter condições de bancar? Olha, conversando com o presidente da Comissão de Educação em Saúde e Cultura, deputado professor Reginaldo Veras, ele está sensível, inclusive, já para pautar isso dentro da comissão, já para já designar relator urgentemente, né? Então eu acredito que na comissão não vão ter problemas de aprovação não. Na Câmara, os deputados estão sensíveis a isso também, em relação que é uma pauta importante, um passo importante. Em relação ao financiamento, nós sabemos que o Sistema Único de Saúde tem um recurso destinado diretamente para a compra de medicamentos. E existe um princípio constitucional que precisa ser cumprido pelo Distrito Federal, que é o princípio mínimo de investimento na área de saúde. Então, a compra de medicamentos, nós sabemos que nós não temos problema, que isso é recurso carimbado. Então o governo não vai se opor, provavelmente? Não, eu acredito que não. Nós não teremos um cenário de muitas pessoas indo à justiça para tentar o canabidiol? Olha, pode-se ter, na realidade hoje já existe nesse cenário, só que a partir do momento em que o Estado pode fornecer, você não precisa judicializar. Se você pega, por exemplo, na tramitação do processo, já a autorização da Anvisa levar até um centro de saúde, ou até mesmo um hospital, a própria Secretaria de Saúde já pode fazer a importação. Muito bem. Tomara que dê certo, né? O DF, como eu disse, pode ser pioneiro no Brasil nessa lei. O senhor tem ideia se alguma outra assembleia já tem uma tramitação de lei desse tipo, como o senhor apresentou aqui no DF? Olha, eu fiz uma pesquisa praticamente em todas as assembleias legislativas do país e não vi nenhum projeto de lei que inclua o canabidiol na lista de medicamentos a serem oferecidos para a sociedade de baixa renda. E o senhor tem conversado com seus pares do PTN de outros estados apresentando essa ideia? Olha, inclusive já encaminhei isso também, não só para os parlamentares de outros estados, do nosso partido, mas também encaminhei, nós fazemos parte da Associação dos Parlamentares Evangélicos do Brasil, e já encaminhei esse projeto como um projeto para ser colocado em todas as assembleias legislativas, e não só nas assembleias, mas nas câmaras de vereadores também, né? Então já encaminhei tanto para os parlamentares do nosso partido, também para os parlamentares da Associação dos Parlamentares Evangélicos do país. Agora, deputado, eu fiquei muito surpreso com os números que me passaram sobre os registros de pedofilia no Distrito Federal. É o quarto no país em registros e é líder em 2013, em 2014, se eu não me engano, em denúncias. Justamente. Por que esse número tão triste aqui, logo no Distrito Federal, que tem a melhor qualidade de vida do país, melhor PIB per capita do país, com pessoas tão bem preparadas, apesar de tantas diferenças sociais, evidentemente? Olha, nós vemos aí 3 fatores. O primeiro fator é o isolamento, que a gente chama de isolamento social da família. Brasília tem uma característica que isola socialmente as famílias. Diferente de outros estados, até mesmo algumas cidades do interior, né, que umas famílias conhecem as outras, enfim. Então esse isolamento social acaba propiciando esse tipo de crime. Segundo, é a falta de estrutura dos órgãos de proteção de defesa da criança e do adolescente no Distrito Federal, e aí eu quero exemplificar como os conselhos tutelares. Existe conselho tutelar aqui no Distrito Federal que não tem sequer carro para fazer uma visita. Né? Existe conselho tutelar aqui no DF que o conselheiro não tem condições de fazer uma visita em relação a isso. E o terceiro e último ponto, em relação às denúncias, em relação a esses crimes, é a falta justamente de combater e de conscientizar, né, da conscientização. Então existe esse tripé. Nós, na Câmara Legislativa, estamos propondo a criação de uma comissão especial para justamente avaliar quais são os principais fatos e fazer um estudo desses crimes e como o Estado pode minimizar ou combater esse tipo de coisa. Qual é a contribuição que o Estado pode fazer? Nós temos um arcabouço legal em relação à defesa da criança e do adolescente, que é o melhor do mundo. Só que ele precisa ser colocado em prática. E para colocar em prática, eu acredito o seguinte: quando você prioriza alguma coisa, você prioriza no seu orçamento. Então nós precisamos priorizar a defesa da criança e do adolescente no orçamento. Então essa comissão especial vai ser instalada na Câmara Legislativa para justamente nós apresentarmos quais são os principais fatores deste crime aqui em Brasília e como podemos combatê-lo. Então, o senhor está me dizendo que há, em especial, um fator social. Social. Um problema de comportamento social. Além, claro, do déficit na questão administrativa dos conselhos tutelares para fazer o acompanhamento. E te digo ainda mais, a pedofilia é um crime que não vê classes sociais. Ela acontece tanto na classe E
quanto na classe A. Exatamente. Quando a gente pega o número de denúncias, as classes C, D e E são as que mais denunciam. Porque quem está na classe A e B, muitas vezes abafa o crime. Ele não demonstra, até para que não exponha a família. Agora, qual o tipo de crime mais registrado no caso da pedofilia no DF? É uso de internet ou então abuso mesmo? Olha, os dois, assim, você não tem um maior do que o outro, certo? Você não tem um maior do que o outro. Os dois têm mais ou menos a mesma quantidade de denúncias, mas assim, o que mais nos estarrece são a questão do próprio abuso sexual. O próprio abuso sexual aqui tem muitos casos de abuso de crianças e assim, histórias que arrepiam. De avós abusando de netos, de pais abusando de filhos, de madrinhas e padrinhos abusando dos seus enteados, enfim, de irmãos, né? Isso tem acontecido frequentemente. E muitas vezes, se a família tem ela tem mais consciência, ela não denuncia, abafa. Se ela tem condições, até tira a criança do país, tira a criança da cidade, afasta esse tipo de coisa. Só que o problema não é você resolver ali aquela situação. O problema é a marca que fica na alma da pessoa. Né? Eu tenho conhecimento de algumas pessoas que casaram com esse problema, que cresceram, são adultos, e hoje nosso movimento, eu tenho um movimento social aqui em Brasília, chamado Brasília contra a Pedofilia. Nós atendemos esse tipo de pessoas que não conseguem muitas vezes ter um relacionamento amoroso, até mesmo não conseguem desenvolver um relacionamento social por causa do abuso quando criança. Muito bem. E temos um tema muito importante, nós estamos falando do Distrito Federal, o senhor é um deputado distrital. O GDF foi herdado aí pelo novo governador Rodrigo Hollenberg com um rombo de mais ou menos 5 bilhões, né, em restos a pagar, contas represadas. O senhor diz que faz parte da base consciente. Justamente. Né? Faz muito bem. Então, eu gostaria de saber do senhor o que os cidadãos do Distrito Federal que estão nos assistindo podem esperar da participação da Câmara nesse acompanhamento junto ao Executivo. Olha, primeiro ponto, quero aqui parabenizar a primeira atitude do governo Hollenberg, que foi diminuir o número de secretarias aqui no Distrito Federal. Existia mais de 30 e hoje nós temos em torno de 24. Mas acredito que nós podemos avançar mais. Por exemplo? Nós podemos diminuir mais a máquina do Estado. Né? Eu acredito que o número de secretarias, vamos dizer, o número ideal aqui de secretarias seria a quantidade de andares do anexo do Palácio do Buriti, 15. Né? Porque eu acredito que quando você tem um braço do Estado bem organizado, você não precisa inchar a administração direta. Né? Então eu acredito, o governador Hollenberg deu um passo importantíssimo, só que eu acho que nós podemos avançar mais para racionalizar o atendimento do Estado. Entrou em tramitação na Câmara Legislativa ontem um projeto também que racionaliza as regiões administrativas do DF, ou seja, hoje nós temos 31, né, e a proposta é de chegar a 24. Eu não sou contra racionalizar, mas eu acho que a racionalização, principalmente das administrações regionais, tem que ter um olhar mais social. Ou seja, nós não podemos distinguir a administração regional, que é um exemplo de braço do Estado, aonde a população precisa. Mas podemos racionalizar aonde a população tem mais condições, até mesmo para fazer esse atendimento social. Um exemplo, nós podemos centralizar os bairros que representam Brasília mesmo, todas numa administração regional só. Isso eu acredito que possa sim. Ali o Estado vai ter o atendimento necessário e aonde a população precisa, como a Fercal, como o Varjão, não extinguir essas administrações, porque ali é o braço do Estado perto do povo. Tá, deputado, agradeço muito a sua presença aqui na Esplanada Web TV. Estamos estreando a Web TV este ano de 2015 com o deputado Rodrigo Delmasso. Esse foi o nosso programa de hoje. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos. Obrigado pela presença. Olha, muito obrigado, viu?